Oi, eu não sei se esse blog ainda tá no ar ou se alguém vai ler isso. Eu salvei o endereço num print antigo e fiquei semanas pensando se mandava. Estou mandando porque a coisa não parou e eu não tenho com quem falar sem virar piada ou sem piorar. Eu moro no interior e faço bico com informática, instalação de câmera residencial, cabeamento simples, essas coisas. Não tenho empresa grande, é tudo no meu nome. O bico começou por causa de um anúncio em grupo de bairro. Era um texto curto dizendo que precisava de auxiliar para a escala de portaria e conferência de câmeras. Pagamento adiantado, sem entrevista presencial, só por mensagem. Eu respondi achando que era condomínio. A pessoa usava um nome comum e foto de paisagem, nada demais. Pediu meu Pix, disse que era para reservar minha disponibilidade e que eu receberia a escala no mesmo dia. O dinheiro caiu em seguida, valor alto para um bico simples. Eu perguntei o endereço e o tipo de serviço. A resposta veio com uma lista, como se fosse procedimento de trabalho. Não era explicação, era regra. Começava com escala e tinha horários por extenso, turno de madrugada e uma observação. Confirmar presença na portaria, não usar nome completo, não apresentar documento, aguardar liberação por câmera. Eu li 2 vezes. Perguntei se era brincadeira. A pessoa só respondeu: se aceitar o adiantamento, cumpre a escala. A cobrança é pela câmera. Eu tentei devolver o dinheiro na hora. Fiz a transferência de volta, mas ela voltou para minha conta alguns minutos depois como se tivesse sido estornada. Não apareceu motivo, só voltou. Eu mandei print, falei que não tinha como. A pessoa respondeu: primeira regra da escala, não devolve. Segunda, não bloqueia. Terceira, não some. Aí mandou um endereço que era de um hospital do SUS de uma cidade próxima. E o nome da portaria: Portaria de Serviço, entrada lateral. Eu já tinha ido nesse hospital uma vez com meu pai, mas como paciente. Na mensagem estava claro que não era para eu entrar como paciente. Fiquei o resto do dia nervoso, mas tentando racionalizar. Pensei em golpe, em alguém me usando de laranja para algum esquema. Só que o que me prendeu foi o jeito sistemático, como se fosse um setor mesmo. No fim da tarde chegou outra mensagem com o título Lembrete de Escala e um texto seco. Você vai de ônibus, senta no lado esquerdo, não olha a câmera interna. Desce no ponto da farmácia, chega na portaria antes do turno virar. Se chegar depois, vira cobrança. Eu não tinha contado para ninguém que eu ia de ônibus, eu não tinha nem decidido. Eu fui. Isso vai parecer que eu fui por curiosidade, mas não foi. Foi porque eu comecei a sentir que cada decisão minha virava uma regra nova e eu já estava dentro do negócio. No ônibus eu sentei do lado esquerdo por medo de ser alguma provocação e eu não queria testar. Tinha uma câmera pequena no teto, dessas de transporte. Eu tentei não olhar direto. Cheguei na cidade, desci perto de uma farmácia mesmo e fui andando. Era noite, iluminação de poste falhando. Eu me senti ridículo indo para um hospital com instrução de não mostrar documento. A portaria lateral era pequena, com janela de vidro e um balcão. Tinha um porteiro, mas ele não falou comigo. Ele ficou com o olhar preso no monitor. Eu disse boa noite e vim pela escala, inventando na hora. Ele levantou a mão, como pedindo silêncio, e apontou para uma cadeira encostada na parede. Eu sentei. Atrás dele tinha uma tela dividida em várias câmeras, corredor, acesso de ambulância, uma escada de serviço e a própria portaria de outro ângulo. Eu não sabia se ele estava me ignorando por ordem ou se nem estava me ouvindo. Depois de um tempo, o telefone da portaria tocou. O porteiro atendeu, ouviu, não respondeu nada, só pegou um crachá sem nome, daqueles genéricos, e colocou no balcão empurrando na minha direção. Ele abriu a portinhola e falou baixo: vai pela escada de serviço, não usa elevador, não pergunta nada e não encosta em porta com placa vermelha. Eu peguei o crachá. Eu perguntei o que eu tinha que fazer. Ele só repetiu: escada de serviço. No mesmo instante, meu celular vibrou com mensagem do contato: registro de portaria feito, agora cumpre câmeras. Eu olhei para o porteiro e ele ainda estava encarando os monitores, como se aquilo não existisse. Eu subi a escada de serviço. Era estreita,
parede bege, luz fria, cheiro de desinfetante. Em cada andar tinha uma câmera apontando para o patamar. Eu passei tentando ficar normal, mas eu sentia que eu estava fazendo um percurso que alguém tinha desenhado. A mensagem seguinte veio quando eu cheguei num corredor com porta corta-fogo. Para na linha do piso. Espera a câmera piscar. Eu vi uma fita escura no chão, como marca de manutenção. Eu parei. Uma das câmeras do teto tinha um LED que apagou e acendeu, bem rápido. Aí veio. Agora segue até o armário de limpeza. Abre sem acender luz. Confere a caixa de papel dentro. Não leva nada, só confere e fecha. Se errar, vira cobrança. Eu achei que ia encontrar droga, dinheiro, qualquer coisa. O armário era de metal, com cheiro de pano úmido. Dentro tinha um pacote de papel toalha aberto e no meio uma folha dobrada. Eu não peguei, só puxei um pouco com a ponta dos dedos e vi escrito escala de portaria e câmeras no topo, como cabeçalho. Abaixo tinha uma sequência de tarefas curtas e horários por extenso, e toda vez que tinha uma ação, tinha a palavra registrar. Registrar na portaria, registrar na câmera do corredor, registrar no ponto cego, registrar no retorno. Eu fechei. Na hora veio outra mensagem. Conferência feita, próximo ponto cego. Eu não respondi. Fui andando tentando achar um lugar sem câmera. Isso por si só já é absurdo dentro de hospital. Mas tinha. Entre duas portas de depósito, a iluminação era ruim e o teto tinha uma emenda. A mensagem dizia: encosta na parede, fica de perfil, conta até o tempo de uma música curta. Depois sai. Eu não sei por que fiz. Eu encostei na parede fria, de perfil, e fiquei parado olhando para nada. Eu ouvi passos longe e carrinho. Eu contei no meu ritmo, tentando não travar. Quando eu saí, veio. Registro concluído, agora retorno para a portaria. Não fala com ninguém. Se perguntarem, diz manutenção. Na portaria, o porteiro finalmente falou uma frase inteira. Devolve o crachá no balcão e vai embora. Eu devolvi. Eu perguntei se ele sabia do que se tratava. Ele fez que não com a cabeça, mas parecia mais um gesto automático do que negação. Eu saí, do lado de fora outra mensagem. Escala concluída, pagamento confirmado, próxima escala enviada no próximo turno. Eu pensei que tinha acabado. No dia seguinte, cedo, chegou a próxima. Era maior, com mais regras. A escala agora incluía viajar de novo, entrar por portaria diferente, evitar câmeras com adesivo azul, não usar o mesmo caminho. E tinha uma frase que me prendeu. Cobrança é proporcional ao registro. Quanto mais câmera, mais tarefa. Eu entendi ali a lógica. Cada vez que eu aparecia em câmera, a escala ganhava uma exigência nova, como se o sistema precisasse de prova de que eu estava obedecendo e usasse isso para puxar mais. Eu tentei quebrar isso ficando em casa e ignorando. Só que aí começou o que eu não tenho como explicar sem parecer inventado. Eu recebi a mensagem descrevendo movimentos meus dentro do meu apartamento. Acendeu a luz da cozinha, registro. Fechou a janela, registro. Lavou a mão, registro. Eu moro sozinho e não tenho câmera interna. Eu tenho uma câmera externa, no portão, mas essas mensagens eram de dentro e vinham no formato da escala, com o mesmo tom. A cada registro, vinha uma tarefa pequena. Vai até a portaria do prédio ao lado e olha o quadro de avisos. Compra um salgado e deixa na lixeira azul. Coisas sem sentido. Quando eu não fazia, vinha. Pendência vira cobrança. Eu achei que meu celular estava comprometido. Eu formatei, troquei chip, deixei o aparelho desligado. As mensagens começaram a aparecer no computador, em e-mail, com assunto escala. Depois apareceram num papel colocado por baixo da minha porta, impresso, com o mesmo texto seco. Eu passei a dormir pouco, com medo de abrir porta, com medo de qualquer coisa virar registro. O dinheiro que eu queria devolver continuava confirmado. E junto começou a vir cobrança em forma de ameaças indiretas. Se não cumprir, portaria te barra. Se insistir em falar, câmera te marca. Eu cumpri mais uma escala no hospital, tentando fazer o mínimo e sair do quadro. Dessa vez a instrução era usar máscara comum, boné, não encarar nenhuma lente. Só que o hospital tem câmera demais. Na portaria indicada não era o mesmo porteiro.
Era uma moça nova, com cara cansada, e ela também não parecia entender. O telefone dela tocou e ela fez o mesmo ritual. Olhar para a tela, pegar crachá genérico, não pedir documento. Como se alguém de algum lugar comandasse o balcão. O trajeto dessa escala foi pior porque incluía burlar controle. A mensagem dizia: quando a catraca travar, passa junto com quem entrar. Não aponte o crachá. Eu fiquei esperando alguém passar e fui colado atrás, fingindo pressa. A catraca pitou baixo, mas abriu. Na hora veio: controle burlado, registro bom, nova exigência, não use saída principal. Era uma máquina que aprendia com minha presença, isso é o que eu consigo dizer. Depois veio o pânico. Não foi filme, não teve gritaria grande, mas mudou o clima do hospital. Eu ouvi conversa de funcionário no corredor falando de pânico na portaria, de gente achando que tinha alguém entrando sem registro, de sumiço de crachá, de câmera que não bate com o livro. Eu vi um segurança andando mais rápido, testando fechadura. Eu vi gente conferindo monitor, como se procurasse alguém específico. E eu recebi mensagem: pânico começou. Agora você é ponto de correção, fique invisível. Fique invisível foi a pior regra. Não era para eu sumir de verdade. Era para eu evitar qualquer registro. Só que eu estava dentro de um lugar cheio de câmera. A escala mandava eu passar por trechos onde eu tinha certeza que tinha lente, mas dizia ao mesmo tempo para não ser visto. Começou uma sequência impossível. Atravessa o corredor quando o LED apagar, espera o carrinho cobrir a visão, não pisa na faixa clara do piso. Eu tentei seguir. Eu me espremei em parede, fiquei parado atrás de uma placa, andei colado em maca estacionada. Cada vez que eu achava que tinha conseguido, vinha registro, correu. Cobrança falha, cobrança aumenta. A cobrança nesse ponto não era dinheiro, era isolamento. Eu percebi quando comecei a notar as pessoas mudando o comportamento de mim, sem eu ter falado com ninguém. Uma enfermeira olhou para mim como se eu fosse alguém que ela tinha que evitar. Um técnico travou a porta na minha frente e fingiu que era automático. Na portaria, quando eu tentei devolver o crachá, a moça fingiu que não me via. Ela falava com o colega do lado e me atravessava o olhar. Atrás dela, no monitor, eu vi meu corpo parado do lado de fora do enquadramento, como se a câmera me cortasse. Não era sombra, era corte. Eu aparecia até o ombro e depois nada, como se o resto não fosse permitido. Eu não sei descrever melhor. Na saída lateral, o segurança que eu tinha visto antes olhou direto para mim e levantou o rádio, mas não falou nada. O rádio chiou. Eu recebi: portaria te marcou, agora sua escala é interna. Eu voltei para a escada de serviço porque a saída principal estava com mais gente conferindo. Eu desci um andar e fiquei num corredor vazio. Outra mensagem: não volta para casa, casa virou portaria, aguarda novo turno. Eu fui pro lado de fora mesmo assim. No caminho até a rodoviária, eu senti que tinha câmera em tudo, mercado, farmácia, esquina. Eu não estava sendo seguido por pessoa. Era como se eu estivesse sendo lido por qualquer lente. Meu celular, que eu tinha deixado desligado, ligou sozinho dentro da mochila e vibrou sem parar. Quando eu cheguei em casa, tinha mais um papel por baixo da porta. Escala atualizada, portaria do seu prédio, câmeras do seu quarteirão, pânico em andamento. Não peça ajuda, quem ajudar entra na escala. Eu parei de falar com o vizinho, eu não chamei amigo, eu não contei para minha mãe. Eu só vim aqui escrever porque o blog era um lugar onde eu já tinha lido relatos parecidos e ninguém exigia prova. Eu sei que parece loucura, mas eu tenho os papéis e os prints. Só que até isso virou regra. Ontem chegou mensagem dizendo: não fotografa a escala. Foto vira registro, registro vira cobrança. Eu já tinha fotografado antes e foi quando piorou. Depois disso, o texto começou a citar detalhes das imagens que eu tinha salvo, como se o ato de guardar fosse mais um gatilho. Eu tô com a sensação prática de que eu virei parte de um sistema de portaria e câmeras que precisa de alguém para fechar a conta quando dá erro. Eu não sei quem começou. Eu não sei se isso começou no hospital ou se o hospital só é o lugar onde isso se alimenta.
O que eu sei é que toda vez que eu tento sair do padrão, ele cria um novo. Se eu fico em casa, a casa vira portaria. Se eu ando na rua, a rua vira câmera. Se eu tento não ser visto, a escala me coloca onde a lente pega. Agora, enquanto eu escrevo, eu já recebi mais um aviso no e-mail do trabalho que eu nem uso mais. Novo turno liberado. Comparecer à portaria de serviço. Traga silêncio. Pânico continua. Eu não vou dizer o que eu vou fazer porque qualquer decisão vira regra. Eu só queria deixar registrado aqui, fora da minha rede, porque eu tenho medo de que o próximo passo seja me deixar sem opção real. E eu não quero que outra pessoa entre nessa escala só por me responder, ou me oferecer carona, ou por me filmar sem saber. Se você publicar, apaga meu nome. Se não publicar, pelo menos você leu e isso já é um registro que eu não consigo controlar.